E agora, na esteira do conceito de cultura, a gente vai entender um pouco melhor como se forma essa diversidade cultural. Então, um outro conceito muito importante para entendermos as ciências humanas e a história desde o início e até hoje é o conceito de etnia. O que é etnia? Etnia é um conjunto de pessoas. Vou colocar aqui um conjunto de seres humanos que possuem uma identidade, e essa é a palavra-chave, identidade geográfica, linguística, fenótipa religiosa e de cultura em geral. Aí haveria outros elementos de identidade, vamos ficar aqui aqueles mais importantes. Então, identidade geográfica, ou seja, um grupo de seres humanos que surgiu em um mesmo local do planeta. Então, eles têm essa identidade, todos eles surgiram mais ou menos de um mesmo local. Linguística, falam uma mesma língua. Pessoal, hoje a gente tem acho que uns 200 países no mundo, mas são faladas hoje, fora aquelas línguas que já foram extintas, mas são faladas hoje pelo menos 2.000 línguas, eu acho que são bem mais, inclusive, eu não tenho esse número agora, mas fora aquelas que já não existem mais, mas atualmente, sei lá, acredito que vou chutar um número aí, estou no improviso mesmo, alguma coisa entre 2.000 e 4.000 línguas diferentes, mas eu acho que são umas 2.000. Ou seja, existem muito mais línguas no mundo do que países. Então, uma identidade geográfica, linguística, fenótipa. O que é fenótipo? É um conceito da biologia que é a nossa aparência física, aquilo que vem por fora. Nós temos o genótipo, que são os nossos genes, que nos identificam por dentro, e o fenótipo, que nos identifica por fora. Religiosa, ou seja, não só essa religião já formada como existe hoje, mas a gente tem que pensar que as etnias elas surgiram lá também no período paleolítico, né? Meus alunos brincam comigo que eu falo muito desse período paleolítico, mas quase tudo se formou ou no paleolítico ou na passagem do paleolítico para o neolítico, ali aquele processo civilizatório. Essa é a chave para a gente entender a humanidade, na minha opinião. Então a gente toda hora tem que remeter a esse período e a visão de mundo, a cosmovisão, como se fala dos povos, a visão, aquilo que eu estava comentando antes no conceito de cultura, ele vai surgindo, né? Cada etnia vai ter uma. Agora se unificaram, existem religiões hegemônicas no mundo, mas você tem que imaginar que cada grupinho que ia surgindo no planeta, e além da sua geografia, além de surgir num certo local, tinha a sua própria língua, sua própria característica física, a sua própria visão de mundo e, enfim, outros elementos da cultura que também eram partilhados, como o tipo de moradia que ia construir, o tipo de roupa que vai vestir, o tipo de alimento, enfim. Então, isso aqui é o conceito de etnia. Aí a gente vai ter que pensar que é o seguinte, como é que se forma uma etnia? A gente vai lá naquele período do paleolítico, então os seres humanos andavam em pequenos bandos de 30 a 50 pessoas, que inclusive tinham laços de parentesco, então eram chamados clãs. Então cada clã tinha ali lá, bem antigamente, 30 a 50 pessoas vivendo de forma nômade, caçando e coletando, e num ambiente territorial restrito. Não havia esse deslocamento que existe hoje em dia, e que passou a existir também à medida que o ser humano inventou a roda, domesticou os animais. O ser humano só andava a pé, assim,
para lá e para cá, então normalmente, né, levava muito tempo para a humanidade se expandir, tinha que passar de geração em geração, né? O cara ia sair caminhando lá do sul da África e daqui 10, 20 anos estaria lá na Ásia. Isso era uma coisa muito rara de acontecer, provavelmente nem acontecia. Então, o ser humano andava um pouco, quando ele queria sair, aqueles desbravadores, né, quando queriam sair do seu limite territorial, iam até ali. Aí os filhos e netos iam até ali, aí ia demorando, porque, enfim, além de caminhar, o ser humano não tinha proteção contra o ambiente, contra os animais selvagens, contra o clima, então era mais seguro tu ficar na tua zona de conforto. Então, os seres humanos, aqueles bandos, eles vão ser identificados geograficamente, né, esses clãs, que a primeira forma de união de seres humanos é pelos laços de parentesco, eles mais ou menos vão se identificando que fazem parte de uma mesma família, de uma mesma ancestralidade. Então, esses clãs que têm, né, uma origem geográfica bem definida, num certo local vai existir mais de um clã, mais de uma família com a mesma identidade linguística, fenótipa, às vezes religiosa, ou com uma visão um pouco parecida, porque é aquilo que eu falei, pessoal, a cultura, né, tanto a questão linguística, religiosa, de cultura em geral, é muito influenciado pelo meio ambiente. Não é um determinante, mas é um influenciador muito grande, principalmente quando a gente fala daquela época que o ser humano não tinha muitos contatos, né, com outros grupos. Então, ele era influenciado pela natureza em que ele vivia. Então, esses clãs que tinham uma certa identidade, quando eles se juntaram para viver juntos, né, enfim, viram que tinham afinidades, tinham certas identidades, aí se forma uma tribo. E é aqui na tribo que nasce a etnia, né, porque aí já não é mais um laço de parentesco que está juntando as pessoas dentro de um clã. Né? Os clãs não tinham um laço de parentesco entre eles. Às vezes poderia ter através, né, enfim, de um casamento, mas a princípio a identidade deles não era de sangue, não era de parentesco, era geográfica, linguística, fenótipa e religiosa, de cosmovisão. Então, esses clãs se juntavam e formavam aquilo que a gente conhece como tribo. Aqui na tribo, sim, é que nasce a questão da etnia, que é essa identidade. Claro que pode ter também, né, enfim, outra tribo naquela região, conforme vai crescendo a população, vão surgindo tribos étnicas, tribos com uma mesma etnia, mas lá no começo é assim mais ou menos que vai se formando esse conceito de etnia. É importante, pessoal, mas como assim a aparência física também, o que isso tem a ver? Porque a aparência física também tem a ver com o meio. Isso é uma outra aula, uma aula sobre evolução, mas normalmente o nosso corpo, as diferenças fenótipas que existem na humanidade não tem a ver com um mais evoluído, outro menos evoluído, um superior ou outro inferior, como sugerem as teorias racistas. As diferenças fenótipas de aparência física têm a ver com o ambiente no qual surgiram tais seres humanos. Então, os seres humanos que vão se desenvolver em lugares frios e com pouco sol, têm uma tendência a ter a pele mais clara, um pouco mais de pelo no corpo. Os seres humanos que vão surgir, se desenvolver em ambientes muito quentes e muita exposição ao sol, vão ter a tendência de ter a pele mais escura e menos pelo, e por aí vai. Isso aí influencia toda a diversidade que existe, inclusive, no resto da natureza, entre plantas e animais, o ambiente, né? O cactus, por exemplo, é uma planta que produz água dentro de si, né? É a planta que faz. Por quê? Porque vive no deserto, né? Tu vai encontrar em locais muito secos. Então, todos os organismos, eles tendem a se adaptar ao ambiente que eles estão vivendo. E no caso dos seres humanos, como eu falei, os seres humanos que surgem num determinado espaço do planeta vão desenvolver uma característica fenótipa específica. Hoje em dia, né, como eu falei, ao longo da história, com a comunicação entre os seres humanos, enfim, começa a haver uma miscigenação e tal, né, e aí vão surgir outras variantes, né, fenótipas. Mas lá no início era assim, bem definido, um pouco bem definido, e havia pouco contato, né,
relações reprodutivas entre etnias diferentes, o que fazia com que fosse bem fácil tu identificar também a etnia, além da sua língua, do seu lugar de origem, da sua cosmovisão, também pela sua aparência física. No Brasil não se fala muito nessa questão étnica, porque o Brasil é um caldeirão étnico, porque é só aqui, nesse território, os povos originários, que erradamente se chama de índios, né, mas os povos nativos originários daqui, eles tinham centenas de etnias diferentes, por isso que é errado chamar de índio, porque parece que era uma coisa só, mas eram várias nações étnicas diferentes. Os portugueses já são formados a partir da junção de uma ou outra etnia. E os africanos que vieram para cá, escravizados, eles também compunham várias etnias lá. Então, aqui se juntou centenas de etnias que formou o povo brasileiro. Então, às vezes, claro, hoje a questão étnica está assim, o índio é uma etnia, o afro-brasileiro é outra etnia e o descendente de europeu é outra etnia. É a única maneira que tem como separar etnicamente a população brasileira. Claro, os povos originários, as tribos originárias, que a gente chama de índios, eles sabem direitinho a que etnia pertence, enfim, né? Os afro-brasileiros, se forem mapear sua genealogia, não precisam ir muito longe para saber pelo menos os grandes agrupamentos étnicos, como os bantus, né, os sudaneses, enfim, mas assim, no momento em que há uma miscigenação maior, né, ao longo da história começa a ficar um pouco mais difícil. Agora, há muitos lugares do mundo, né, principalmente no interior do Brasil, na Amazônia, né, povos que ainda estão bem preservados, ou mesmo os povos originários que vivem, né, nos centros urbanos e que não se misturaram com outras etnias, nem com os brancos, como eles chamam, e na África, em alguns lugares da Ásia, da Austrália, ainda é possível fazer mapeamentos étnicos bem específicos. Mas para não complicar muito, pessoal, porque aí já vai também aprofundar demais aí na questão desse conceito. Basicamente, a etnia nasce assim. Então, vocês podem imaginar que surgiram milhares de etnias ao longo da história. Algumas foram exterminadas por guerras de conquista, enfim, outras sobreviveram. E hoje, os 200 países do mundo não representam a diversidade étnica, cultural que existe no planeta. Há um exemplo bem básico, pega a Espanha. A Espanha é um país pequeno, né, comparado ao Brasil. Só ali já tem movimentos separatistas do País Basco, da Catalunha, que é onde fica o... Por quê? Porque esses países hoje foram meio que formados a partir da junção forçada de etnias, né? Então, se a gente for pensar o que aconteceu na África no século XIX, aí sim, mas isso também é um outro assunto. Um outro conceito, pessoal, que eu já vou manter nessa mesma aula, porque ele é bem curto, é o de etnocentrismo. Esse aqui é bem simples. Etnocentrismo, a gente pega aqui, acho que é sufixo, né? Espero que os professores de português não estejam assistindo. Mas o sufixo centrismo é de centro. E etno, o prefixo etno, de etnia. Então, colocar a sua etnia no centro. É a tendência. Se tu coloca a tua etnia no centro, as outras estão periféricas, né? O lugar central seria um lugar superior, seria um lugar melhor. Então, é a tendência de colocar sua etnia como superior às outras. Isso aí vai causar uma série de ladares, uma série de problemas, de tragédias, de genocídios ao longo da história. Então, desde também lá do Paleolítico, quando uma etnia se estranhava com a outra, isso vai atravessar, vamos pegar alguns exemplos clássicos, né? Os gregos e os romanos na antiguidade, que se achavam superior, achavam sua cultura superior, inclusive chamavam os outros povos de bárbaros. Se a gente dar mais um pulo na história, também vem portugueses e espanhóis, quando chegam aqui na América, consideram como bárbaros, selvagens, o
os grupos étnicos que estavam aqui. O etnocentrismo também justificou a conquista e o imperialismo europeu, não só aqui na América, como na África e na Índia. E aí a gente chega até o ponto máximo assim, da tragédia etnocêntrica, que foi a Segunda Guerra Mundial e a ascensão do nazismo. Mas o nazismo não foi uma novidade. É muito importante também pegar como exemplo essa questão, porque o que os nazistas faziam dentro da Europa, os europeus faziam perante o mundo. Então os europeus já tinham desde o Império Romano, não só os europeus, né, mas pegando, há uma tendência etnocêntrica muito grande em vários lugares do mundo. Alguns povos vão ser mais do que outros, enfim, eu não tenho como medir exatamente isso. Mas aquela história mais conhecida, a gente pega desde a época do Império Romano, que os povos, aí depois tem essa briga de cristãos com muçulmanos, que são as cruzadas da Idade Média, a chegada dos europeus aqui no continente americano. Aqui no continente americano também rolava alguns etnocentrismos dos povos astecas ou incas contra os demais povos tribais, e os europeus vão desenvolver muito isso, primeiro aqui na América, e depois no século XVIII, XIX e XX, na África e na Ásia. E aí um grupo, né, liderado por Hitler, vai levar esse pensamento etnocêntrico ao seu mais alto grau. Eles vão dizer, olha, nós europeus somos melhores, mas entre os europeus ainda tem um grupo, os arianos, que são melhores que todos, então a gente vai dominar todo mundo. Então, o que os europeus, ingleses, franceses, passaram nas mãos do nazismo, eles aplicavam em outros povos do mundo também, que é uma política etnocêntrica e que descambava a violência e justificava a conquista territorial a partir de uma pretensa superioridade étnica. Certo, pessoal? Etnia, etnocentrismo, beijo para vocês.